noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Amados irmãos, irmãs, familiares, amigos, irmãos na fé, eu trago uma reflexão nessa noite, julgo da máxima importância. Eu queria traçar com vocês alguns princípios e valores do reino de Deus a respeito de uma das mais importantes dimensões da nossa vida nessa era passageira, que é o trabalho. Então nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o projeto de Deus para o trabalho. Amém? Amém. Quem aqui trabalha? Quem aqui quer trabalhar? Então é para você. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, e nesse instante, Pai, nós imploramos para que o Senhor leve a nossa mente cativa aos Teus pés e proporcione a renovação necessária, a fim de que em nós seja construída a mente de Cristo Jesus. Pai, nós imploramos ao Senhor que o Senhor nos liberte, ó Pai, de sermos capturados pelo espírito do nosso tempo, que muito promete, mas pouco retribui. Nós te imploramos, Pai, para que nós possamos servir ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos, e inclusive, Pai, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, em cada uma das funções e tarefas que nós desempenhamos. Queremos santificar a nossa vida ao Senhor, queremos ver a glória do Senhor tomando a face da nossa cidade, da nossa nação e da nossa geração, assim como as águas cobrem o mar. Então nós clamamos, Pai, opera em nós, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor precisa fazer, para que possamos com o nosso trabalho Te honrar, Te engrandecer, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus nessa noite. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Queridos amigos, a nossa tese introdutória é que o trabalho é simplesmente indispensável a toda a vida humana, em todos os tempos e em todos os lugares. Trabalho é indispensável. Para demonstrar isso, quero que você pense comigo na seguinte hipótese. Vamos imaginar juntos aqui que todo mundo pedisse as contas do seu trabalho ao mesmo tempo. Como é que seria a vida? O que aconteceria se todo mundo parasse de trabalhar ao mesmo tempo? Simplesmente a vida civilizada como a gente conhece desapareceria imediatamente. Vamos pensar aí, não tinha mais ninguém para repor as coisas no mercado, logo as prateleiras ficariam vazias. Não tinha mais ninguém para construir casa, não tinha mais ninguém para costurar roupa, não tinha mais ninguém para limpar a sujeira, não tinha mais ninguém para fazer armário, não tinha mais ninguém para trabalhar nas nossas metalúrgicas, para fazer suco de laranja, não ia ter mais ninguém para consertar carro e para trocar os limpadores de para-brisa, não ia ter mais ninguém para coordenar as equipes nas fábricas, não ia ter mais ninguém para mediar os nossos conflitos. As mulheres ficariam sem fazer a unha, muitas delas, porque não ia ter ninguém para fazer a unha e não ia ter ninguém para fazer o esmalte. Isso é o máximo que eu sei sobre isso, tá bom? Não ia ter mais ninguém para pôr toldo, não ia ter mais ninguém para trabalhar no telemarketing, ninguém ia dar aula nas faculdades, nas escolas. Imagina como é que seria a vida se todo mundo parasse de trabalhar.
aquelas pessoas que sobrevivessem, elas iam ter que ir lá para o mato buscar as frutas que nasceram espontaneamente, porque já não há mais ninguém trabalhando nas lavouras. De maneira que aquilo que pode transformar o deserto em uma cidade é nada mais e nada menos do que o trabalho. A diferença entre esse estado natural, muitas vezes caótico, e a vida como nós conhecemos hoje, é simplesmente o trabalho. Por aí a gente começa a perceber a enorme dimensão que o trabalho ocupa na nossa existência e na nossa vida. Talvez alguns de nós aqui passem mais tempo no seu local de trabalho do que na sua própria casa acordado, né? Muitos aqui estão trabalhando em casa também, eu sei disso. Mas eu quero aqui simplesmente fixar essa ideia de que o trabalho é verdadeiramente muito, muito importante para a vida como nós conhecemos como ela é. E se o trabalho é tão importante assim, eu quero propor de passar essa noite com você, os nossos próximos minutos, refletindo sobre como nós temos nos relacionado com o trabalho. Propor para vocês aqui algumas questões, que valores que têm determinado a nossa relação com o trabalho. O que o mundo tem pregado sobre o que é o trabalho e o que é a necessidade de trabalhar, e o que a Bíblia tem dito a esse mesmo respeito. Para que trabalhar? Qual é o objetivo do nosso trabalho? Essa é uma questão profundamente atual e latente. Eu estava ouvindo uma reportagem da BBC dos Estados Unidos, e eles estavam lá traçando algumas características gerais de um fenômeno que surgiu e tem ganhado cada vez mais intensidade durante a pandemia, que é o movimento antitrabalho. Muitas pessoas, ao longo da pandemia, estão pedindo demissão do seu trabalho, de maneira que tem faltado mão de obra nos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou o último ano de 2021 para 2022, com 7,5 milhões de pedidos de demissão. De maneira que muitas grandes empresas estão oferecendo bônus para a pessoa aceitar o serviço na Amazon, na McDonald's. Eles estão oferecendo: eu te pago $1.000 para você aceitar trabalhar na minha empresa. Eu pago a sua faculdade para você aceitar trabalhar na minha empresa. Isso é fato real. A sociedade norte-americana tem por volta de 9 milhões de desempregados, contra 7,5 milhões de pedidos de demissão. E pegou moda as pessoas se demitirem online, se demitirem e jogarem o seu pedido de demissão nas redes sociais. E cada uma lá bate palma, faz o que tem que fazer. E aí cresce esse movimento antitrabalho nos Estados Unidos. E de acordo com a reportagem da BBC, esse processo em que as pessoas estão refletindo sobre o que é o trabalho, por que eu trabalho, se vale a pena esse trabalho, e muitas estão abandonando os seus postos de trabalho, a ponto de causar preocupação nos grandes empregadores, porque sobra emprego nos Estados Unidos e sobra também insatisfação das pessoas que trabalham. E esse é um processo que aconteceu lá, tem acontecido lá, e em outros países também, de acordo com a reportagem, tem batido muitos recordes.
Então, meus amigos, isso é uma reflexão muito importante dos nossos dias, nós que estamos trabalhando e a geração aí que vai entrar no mercado de trabalho. Como é que nós temos escolhido o nosso trabalho? O que está por trás das nossas preferências? O que é mais importante no nosso processo de escolha dos nossos trabalhos? Amém? Estão comigo ou não? Bom, feita essa introdução, eu quero começar a responder então um pouco do projeto de Deus para o trabalho de todo homem, de toda mulher, já que o Bolsonaro disse que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade, né? Mas isso aí é coisa para deixar, depois a gente fala sobre isso. Eu quero falar o seguinte, que o projeto de Deus para a nossa vida, a gente pode classificar didaticamente, é a mesma coisa, mas didaticamente a gente pode classificar como dois níveis. Há um aspecto individual do projeto de Deus para as nossas vidas, e há um aspecto coletivo, comunitário. Como assim? No nível individual, Deus chama. Repita comigo, por favor. Deus chama. Isso, a Bíblia diz que desde que o homem foi criado e pecou, Deus precisa chamar o homem. Há um chamado de Deus em busca do homem, visando a reconciliação, visando a restauração daquele relacionamento que existia antes do pecado. Por isso Jesus morreu, para que nós fôssemos absolvidos do nosso pecado, para que o preço do nosso pecado fosse pago, para que o poder do pecado que nos causa separação entre nós e Deus fosse destruído. Então, nesse nível individual, Deus nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele. Isso é lindo, porque é no contexto desse relacionamento de intimidade com Deus, que Deus irá se revelar a cada um de nós como o nosso Redentor. É enquanto nós nos relacionamos, é quando nós nos achegamos no trono da graça de Deus, que Ele vai abrir os nossos lábios para nos mostrar que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso amigo, que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso conselheiro, enfim, que nós podemos nos jogar nos seus braços, porque na medida em que nós estivermos relacionando-nos com Ele, nós estaremos seguros, nós estaremos operando vida, nós estaremos em direção da vida abundante que Jesus nos prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Amém, queridos? E na medida em que Deus vai se revelando individualmente para cada um de nós, na medida em que nós estamos na presença dEle, o Espírito de Deus vai moldando a nossa vida de acordo com a vida que Ele conquistou para nós, de acordo com a vida que Ele traçou para nós, de acordo com a vida que Ele nos propõe. Você tem observado esse movimento na sua vida? Porque isso é propósito de Deus para a sua vida. No projeto que Deus tem para nós, há um nível individual que fala de uma intimidade, que fala da reconstrução da imagem de Deus em nós, que foi deformada com o advento do pecado. E como Jesus veio e destruiu o poder do pecado, essa imagem está sendo reconfigurada em mim e você, e a Bíblia diz que nós crescemos no Espírito de glória em glória, como que olhando para um espelho e se acertando na imagem dele.
Isso é projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora, se o aspecto individual do projeto de Deus para mim e para a sua vida é um chamado àquele relacionamento, o aspecto coletivo, igualmente importante, do projeto de Deus para a minha e para a sua vida, além de um chamado, é um envio. Então, se no aspecto individual Jesus diz: vinde a mim, no aspecto coletivo ele diz: ide. E esse aspecto então ingressa num propósito. Nós vamos, em nome de Jesus, restaurados pelo poder do sangue de Jesus, reanimados, reavivados pela presença, pelo fogo de Deus que queima no nosso coração. Nós vamos, com um propósito, cumprir a vontade de Deus na nossa coletividade, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa igreja, em todos os ambientes que nós fomos colocados. O aspecto coletivo fala de um momento em que aquele relacionamento com Deus que nós temos e que nós estamos crescendo no conhecimento dele, na intimidade dele, esse relacionamento com Deus agora vai transbordar, vai determinar a qualidade do relacionamento que eu tenho com as pessoas ao meu redor. Por isso que a fé sem obras ela é morta. Não há relacionamento com Deus nível individual sem fé. E ninguém pode agradar a Deus sem fé. E a fé verdadeira não existe apartada das obras, porque é projeto de Deus simultaneamente restaurar em nós a sua imagem, sequestrada pelo pecado, mas agora proporcionada pela morte de Cristo sacrificial na cruz. E agora, uma vez que eu me relaciono com Deus, uma vez que eu experimento o poder de Deus, a vida de Deus, uma vez que eu coloco o meu pé no reino de Deus, eu sou chamado para ir em nome dele, transbordar o relacionamento que eu tenho com Deus agora para o relacionamento que eu tenho com as pessoas. Então, amados irmãos, Deus me chama, Deus me escolhe, e Ele trabalha em meu interior, e isso na sua vida também, para que você vá e produza frutos. Não é essa a palavra de Jesus? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês, e escolhi para que vocês vão e deem frutos. E quando vocês dão muitos frutos, meu Pai é muito glorificado. Agora presta atenção nisso. Pé de azeitona, oliveira, esqueci. A oliveira produz azeitona. E a azeitona, para virar azeite, que é uma das coisas que eu mais gosto, ela precisa ser esmagada. O pé de azeitona, para produzir azeitona, ele precisa trabalhar. Frutificar exige trabalho. Todos aqueles que querem trabalhar, todos aqueles que querem frutificar para Deus, tem que trabalhar. Trabalhar com Deus, para gerar frutos que glorificam a Deus. E aqui vem o pulo do gato. Todos aqueles que querem frutificar para Deus, que querem realmente ir em nome de Deus, ir em nome de Jesus, cumprir o propósito de Jesus, viver intensamente aquilo para o que Jesus morreu na cruz por nós, tem que trabalhar com Deus. E trabalhando com Deus nós geramos frutos. Presta bem atenção nisso. Os dons que Deus dá são gratuitos. Os talentos com que o Cauã nasceu e desenvolveu são gratuitos. Os frutos que ele vai produzir através dos seus dons e talentos
são mediante o esforço. Estão comigo? Amém, igreja? Então, o grande pulo do gato é o seguinte: os frutos que nós produzimos pelo trabalho que nós realizamos com Deus serão colhidos não pela própria árvore que produziu, mas pelos outros, pelas pessoas ao nosso redor. Vou explicar isso. De acordo com a sabedoria insondável de Deus, mas preste atenção nisso, que isso é muito lindo, maravilhoso, propósito de Deus para mim e para a sua vida. De acordo com a sabedoria insondável de Deus, esses frutos que nós produzimos quando nós trabalhamos com Deus são veículos da graça de Deus no mundo. A graça de Deus é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos. Nós trabalhamos com Deus para que as pessoas ao nosso redor colham gratuitamente. Quem pode dar um glória a Deus aí? Sabe o que eu aprendi ontem? O Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, falou uma frase que eu falei: nossa, para. Ele falou o seguinte: o que a graça rejeita é o mérito. O Evangelho da Graça fala que os méritos pertencem a Jesus e nada do que eu posso fazer pode contribuir para a minha salvação. A graça rejeita o mérito, a graça não rejeita o esforço. Jesus se empenhou e empenhou decididamente para que a graça de Deus fluísse da cruz para a minha salvação. E Ele me recomenda, Ele me ordena a assumir a minha cruz, a renunciar a mim mesmo. E assim vidas serão abençoadas. Os frutos redundam para a glória de Deus, são veículos da graça de Deus, para que as pessoas ao meu redor sejam abençoadas. Os frutos redundam para a glória de Deus e para a minha alegria, para a nossa alegria. Tem coisa mais maravilhosa do que você saber que está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e os sinais de Deus começam a acompanhar a sua vida, e as pessoas ao redor começam a beber água limpa, porque você consagrou a sua vida para o propósito de Deus. Não existe nada mais realizador do que isso. Queridos, é dentro desse contexto que nós testemunhamos ao propósito de Deus, individual e coletivo. É dentro desse contexto coletivo que nós testemunhamos ao mundo o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, sermos testemunhas. Sermos testemunhas para os irmãos dentro da igreja, sermos testemunhas para os familiares dentro de casa, sermos testemunhas para os vizinhos, sermos testemunhas para as pessoas que trabalham conosco, sermos testemunhas. Os frutos que nós produzimos declaram. Isso é um provimento declaratório, não constitutivo. Os frutos que nós produzimos declaram qual o tipo de árvore que nós somos. Isso é Jesus falando. Amém, queridos? Amém. Então você entendeu comigo que Deus tem um projeto para a sua vida, em nível individual, que é consertar todo o estrago que o pecado fez, e em nível coletivo, que é levantar você na face da terra como um instrumento da graça dele, para que você testemunhe do amor dele e da obra de redenção que ele está fazendo na sua vida, para que outras pessoas também tenham essa esperança. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o projeto de Deus para a nossa vida estabelece a moldura, estabelece os limites do projeto de Deus para o nosso trabalho. Para o nosso trabalho, que muitas pessoas insistem em denominar de trabalho secular. E uma visão um pouquinho mais atenta do chamado de Deus para a nossa vida vai nos dar a convicção de que o nosso trabalho não tem nada de secular. Nosso trabalho é um aspecto do nosso relacionamento com Deus.
um aspecto decisivo do nosso relacionamento com Deus. Se você entendeu o que eu falei, que o projeto de Deus para a nossa vida parte de um nível individual e de um nível coletivo, você pode entender comigo que o trabalho, ele se situa no aspecto comunitário do projeto de Deus para a nossa vida. Então o que Deus faz? Deus conserta a minha vida, Deus muda a minha mentalidade, Deus me mostra que nele eu sou aceito, Deus me mostra que Ele é o meu bom pastor, e enquanto eu estiver no centro da vontade dEle, nada me faltará. Deus me reveste com dons e talentos, para que eu possa ir, em nome dEle, cumprir a vontade dEle, que é edificar a comunidade dos seres humanos. E eu vou fazer isso ordinariamente, através do meu trabalho. Queridos, queridas, eu estou extraindo essas ideias, a maior parte dessas ideias, do livro do Tim Keller, que é Relacionar Fé e Trabalho. Como relacionar fé e trabalho. E a tese dele, e eu achei fantástica, concordo, a tese dele, que a leitura bíblica que ele faz, que eu acredito e exponho para cada um de vocês aqui, é que o trabalho é uma forma, o trabalho, quando ele está encaixado nesse propósito de Deus para as nossas vidas, é uma forma de amar o próximo. O trabalho é um instrumento que Deus nos dá de amar o próximo. O Bruno pregou a semana passada sobre a parábola do bom samaritano. Acontecerá algumas vezes na nossa vida, sem que a gente se programe, oportunidades de abençoar o próximo. Eu fiquei pensando nisso, né? Quando o samaritano desceu lá de Jerusalém para Jericó, ele teve a oportunidade de amar o próximo e de fazer tudo aquilo que ele fez, e Jesus diz para nós fazermos o mesmo. Agora, Deus também provê para nós uma forma de nós podermos amar o próximo com constância, uma forma não acidental, mas uma forma intencional, em que nós podemos usar os nossos dons e talentos, os recursos que Deus nos dá, aquilo que nós amamos fazer, como instrumento na mão dEle, para que nós possamos servir o próximo, para que nós possamos amar o próximo. Essa é a tese do Tim Keller, é a leitura que ele faz da Bíblia, que eu concordo com ele, e que eu proponho para que nós, como metodistas aqui em Matão, vivamos dessa forma. Agora eu quero fazer uma pausa nisso, a gente já vai voltar sobre isso, porque eu quero falar um pouquinho sobre a versão que o mundo sem Deus dá para o trabalho. Se nós estamos entendendo que a versão bíblica para o trabalho é que o trabalho é uma forma de amar o próximo, qual é a voz do mundo? Qual é o ensino que o mundo prega sobre o trabalho? E você, com isso eu quero que você veja, se você está com o pé lá ou com o pé aqui, se você está no centro da vontade de Deus, se a sua leitura bíblica é compatível com os princípios do Evangelho, ou se nós estamos sendo arrastados, muitas vezes inconsciente, involuntariamente, por essa força cultural mundana que nós estamos mergulhados. De acordo com o conceito secular do trabalho, me corrija se eu estiver errado, vê se eu estou falando besteira. O trabalho, de acordo com o mundo, ele é fincado num tripé de valores. Número 1, na autonomia do sujeito. Eu trabalho naquilo que eu quero. Nós estamos numa sociedade livre, nós estamos numa sociedade iluminista ou pós-iluminista, em que nós temos liberdade de trabalhar naquilo que eu quero. Então, se eu quiser trabalhar na área biológica, eu posso correr atrás, dar meus pulos e trabalhar lá no hospital, fazer alguma coisa desse sentido. Se eu quiser trabalhar na área de humanas,
eu vou dar meus pulos e vou trabalhar na área de humanas. Se eu quiser trabalhar na área de tecnologia, de exatas, eu vou fazer isso. Autonomia do sujeito. Número 2. O conceito secular de trabalho diz que o trabalho é uma forma de realização pessoal. Então eu trabalho porque o trabalho vai me gerar valor. Se eu conseguir conquistar uma posição que me remunere muito bem, em uma posição de prestígio social, o trabalho vai me ajudar na minha autoestima. O trabalho vai mostrar para as pessoas o meu valor, porque eu consegui isso com o suor do meu rosto, com a inteligência da minha mente. Em terceiro lugar, o trabalho é uma fonte para conquistar poder, para conquistar influência. Porque quando eu consigo herdar os postos mais concorridos de trabalho, isso me gera poder, isso me gera influência. Então as pessoas vão ter que correr atrás de mim, e eu não terei que correr atrás delas. Eu estou numa posição que eu consigo falar de cima para baixo, porque eu sou gerente, sou encarregado, ou eu estou com o dinheiro na mão. Amém, queridos? Amém. Basicamente, a forma com que o mundo enxerga o trabalho decorre desses 3 pilares. A sociedade sem Deus enxerga o trabalho, sobretudo, me corrijam se eu estiver errado, como uma questão de sustento financeiro. A sociedade sem Deus enxerga o trabalho, sobretudo, como uma questão de sustento financeiro. Então o trabalho tem a função primordial de garantir o meu sustento, o meu conforto e a boa vida para os meus familiares, para o meu núcleo familiar. Como o dinheiro fala mais alto nessa cosmovisão, nessa versão da vida, e o Milor Fernandes falaria que se o dinheiro fala mais alto, o dólar é o que fala mais alto ainda. Os trabalhos mais concorridos, os trabalhos mais procurados, vai lá ver no vestibular, quais são? Aqueles que pagam melhor. Na sociedade do capital, na sociedade que é determinada pelo mercado, pelo capital, e nós somos capitalistas, as pessoas preferem trabalho com altos salários, e que lhe deem posições de prestígio, e isso é vendido para nós como sucesso profissional. O sucesso profissional é quase que um sinônimo de você conseguir um trabalho que vai te pagar muito bem e que te dê uma projeção social, que te dê uma posição de destaque. As pessoas creem tanto nisso, que você pode ver hoje na nossa sociedade, abre a mente e começa a enxergar como estão lotados os cultos do sucesso profissional. Há uma religião nesse sentido que cria verdadeiros adoradores, que pagam a última moeda, o óbolo da viúva, atrás daquilo que eles entendem que pode lhes dar a vida plena, a independência financeira, o conforto, a felicidade que você conquista através do dinheiro e de uma carreira muito bem sucedida. Não é assim que funciona, queridos? Uma das aplicações desta versão de mundo, desse entendimento, que é o trabalho, sobretudo como sustento financeiro, para você e para a sua família, é que, veja bem, nós estamos falando agora sobre as consequências desses valores que estão absolutamente impregnados em cada um de nós, na nossa sociedade, e que muitas vezes a gente pratica, porque a gente não consegue ter consciência crítica, porque nós estamos mergulhados nessa cultura. Mas uma das
vou começar a falar agora sobre uma das consequências. Vou falar duas consequências. Uma das consequências, uma das aplicações é que esse entendimento, ele vai começar a classificar alguns trabalhos, alguns empregos, algumas funções como superiores às outras. E basicamente a métrica, a régua que ele usa é o pagamento, porque o dinheiro fala mais alto. Então, profissões que não pagam aquilo que os sonhos da sociedade do desempenho projetam, não conseguem proporcionar, ou não conseguem fazer aquele marketing da realização pessoal pelo trabalho. Estão entendendo? Profissão que paga pouco, as pessoas não sonham em cumpri-la, porque numa sociedade do desempenho, eu preciso conquistar, eu preciso alcançar, eu preciso ir mais longe. E essas profissões não são simplesmente bem vistas, são profissões pouco procuradas, porque em tese elas não podem oferecer aquilo que as pessoas estão buscando, e as pessoas estão buscando sustento, porque elas não conhecem a Deus como seu pastor. A gente vai chegar lá, né? Então essas profissões são selecionadas absolutamente por falta de opção, e essas profissões são selecionadas como único argumento declarado: olha, eu não consigo fazer outra coisa, então a maneira de eu me encaixar no mercado de trabalho é por aqui, então eu vou fazer porque é o que me sobrou. E essas vítimas desse tipo de mentalidade vai cumprir a sua jornada de trabalho, muitas vezes longa, ansiosas, pela primeira oportunidade que tiverem para cascar fora, para uma oportunidade melhor. Então elas estão trabalhando ali por pura escravidão, por pura obrigação. Estão trabalhando simplesmente por sustento. Uma outra aplicação, depois eu vou falar sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Eu vou falar aqui para fechar esse ponto. Uma outra aplicação dessa maneira de enxergar o mundo, que atribui ao trabalho a função precípua de sustento, é você exercer o seu trabalho voltado para si mesmo. É quando o meu trabalho tem uma função precípua de atender às minhas necessidades pessoais. E se você está comigo, se você está entendendo o que eu estou falando, você já pescou que, segundo o projeto de Deus, há um nível individual em que Ele trabalha em nós, e há um nível coletivo que Ele trabalha através de nós, e o trabalho está encaixado aqui. Só que o mundo sem Deus, ele enxerga o trabalho como uma oportunidade dele se dar bem. Então o trabalho é para ele uma oportunidade de satisfazer os seus interesses. Isso eu chamo de trabalho voltado para si mesmo. O problema é que mais cedo ou mais tarde, quando nós trabalhamos para nós mesmos, esse tipo de trabalho tem uma capacidade enorme de transformar o nosso esforço em estresse, a nossa ousadia em abuso e a nossa autossuficiência em autodepreciação. Na ânsia de ganhar dinheiro para sustentar a nossa vida, nós perdemos a nossa saúde e ganhamos a frustração dos nossos sonhos. Quem diz isso é o professor Byung-Chul Han, no livro da Sociedade do Cansaço, né? Queridos, essa é a versão do mundo para o trabalho. Vamos voltar para a versão bíblica do trabalho. E veja, para que você está trabalhando, com que objetivo você está trabalhando. Vai fazendo essa análise. Veja por que você quer escolher o trabalho que você quer ter. E agora nós vamos voltar um pouco sobre o que a Bíblia declara sobre o trabalho. O Evangelho diz algo muito diferente disso. Muito diferente disso. O Evangelho, em primeiro lugar, liberta da necessidade de provar que nós somos bons. E de firmar a nossa identidade pelo trabalho. Por quê? Porque Jesus Cristo,
já me dá a garantia de que eu fui aprovado. E nele eu encontro segurança. Amém, igreja? Amém. Não é com uma carreira de sucesso que eu vou obter a aprovação. A minha aprovação já foi dada por Cristo Jesus na cruz. O Evangelho liberta da armadilha de menosprezar determinados trabalhos menos sofisticados para ambicionar outros. Por quê? Porque todo trabalho nas mãos de Deus é uma maneira de amar o próximo. O valor do trabalho, segundo Deus, está aqui, porque Deus é amor, e essa é a maior força do universo. E quando nós somos chamados por Deus e enviados por Deus, nós somos chamados para sermos amados e enviados para amar. E uma das formas de nós amar nesse nosso projeto de Deus, nos enviando, é fazer isso através do nosso trabalho. Então eu posso fazer isso, não é somente domingo à noite, mas é de segunda a sexta, quando eu acordo cedo para ir lá para o meu escritório, ou para onde você tem que ir. Isso não é lindo, igreja? Isso não é maravilhoso? O mundo sem Deus perdeu a noção de que o trabalho é uma resposta ao nosso chamado. Sou chamado por Deus para ser equipado, para ser capacitado, para ser ministro, para ser embaixador do seu reino e ir em nome de Cristo Jesus, trabalhar com Ele. O mundo com Deus nunca pode ter essa perspectiva. O mundo sem Deus jamais pode ter essa perspectiva. Mas Deus, diz a Bíblia, que nos chama, conserta a nossa vida, restaura a nossa vida, nos livra do trenedal do pecado, nos livra daquela ambição podre de querer conquistar o mundo, através de expedientes inconfessáveis, nos habilita com sabedoria celestial, com dons, com talentos, com capacidades ordinárias e extraordinárias. Para quê? Para nós mesmos? Não, para amar o próximo. E nós podemos fazer isso com o nosso trabalho, querido. Então, quando Deus é o centro da nossa existência, preste bem atenção nisso. Quando Deus é o centro da nossa existência, o trabalho assume o papel de materializarmos o nosso amor pelo próximo através do nosso serviço, realizado não a partir dos recursos que o trabalho nos dará, mas realizado a partir dos recursos que Deus já nos deu para trabalhar. Quer que eu volte? Porque isso é tão lindo. Isso é muito lindo. Quando a gente coloca o trabalho dentro do projeto de Deus para a nossa vida, o trabalho assume o papel de materializarmos o nosso amor pelo próximo através do nosso serviço, realizado a partir dos recursos que Deus já nos deu. O mundo enxerga o trabalho como uma oportunidade de conquistar recursos, para que ele possa reinvestir em si mesmo. Deus enxerga o trabalho como um veículo da sua graça, como uma maneira de nós, capacitados por Ele, providos por Ele, podermos compartilhar com o mundo aquilo que Ele já nos deu. Tem alguém acordado aí? Os cristãos, Tim Keller vai dizer isso, os cristãos deveriam estar muito bem cientes desse entendimento que ele vai classificar como revolucionário sobre o propósito do seu trabalho no mundo.
Eu não sei se você já tinha pensado no seu trabalho como esse, dentro dessa perspectiva. Se não tinha, pense. Leia a Bíblia novamente através dessa lente. Se você quiser, eu te empresto o livro. Ouça novamente essa mensagem de Deus para a sua vida. Por quê? Porque as pessoas do mundo estão procurando trabalho que vai lhes garantir sustento, que vai lhes dar um bom retorno, e nós não precisamos escolher os nossos empregos e conduzir o nosso trabalho visando obter uma satisfação pessoal, porque a nossa satisfação pessoal, nós sabemos, nós cremos, está em um único e suficiente Salvador, provedor, que é Jesus Cristo, que é Deus. Por quê, queridos? Olha que lindo, ser chamado por Deus para realizar qualquer coisa que seja, já é suficientemente poderoso. Sim ou não? Imagine você levantando da sua cama de manhã, sabendo que você está dirigindo-se ao seu emprego para exercer um chamado vindo do trono de Deus. Porque Deus quer usar você para abençoar muitas e muitas pessoas ao seu redor, ainda que você não fale o nome dEle. Mas na medida em que você desempenha com competência, com honestidade, com excelência, aquilo para o que você foi chamado para fazer, significa que o reino de Deus chegou naquele lugar. Imagina, Michel, você indo bater obra de manhã e olhar para aquela obra como você olhava para a igreja. Entender que toda casa que você constrói não é menos especial do que essa casa. O Eliseu indo cobrir uma festa, tirar a fotografia da Jennifer, que tinha 15 anos, foi no carnaval passado, né? E ele vai lá e faz o serviço dele com excelência, e ele tem em mente que ele está ali para cumprir um papel que Deus o chamou. Quanto poder tem nisso? Não é, Janice? Gente, isso não é transformador? Isso não é libertador? Sim ou não, turma? Sim. Nós podemos trabalhar como um meio de servir a Deus e ao semelhante. E aí, queridos, essa visão de mundo vai determinar que emprego que nós vamos escolher. Porque para mim o dinheiro, o sustento, eu não tenho medo que o mundo tem de perder o meu sustento, porque quem me sustenta não é o meu emprego. Quem me sustenta não é a minha empresa. Quem me sustenta é a graça de Deus. Ele é o meu único e suficiente Salvador. A pergunta relacionada, ó, para os vestibulandos aí, ó. Não queria estar na sua pele, não queria ter 18 anos de novo. Mas a pergunta relacionada à escolha do nosso trabalho deixa de ser a pergunta que o mundo se faz: quem me paga mais? Quem me oferece mais status? Quem me oferece mais facilidade? A pergunta de alguém que vive no centro da vontade de Deus não é mais essa: quem me paga melhor? Quem me dá melhores condições? A pergunta muda e é a seguinte: levando em conta, abre aspas, levando em conta as minhas habilidades, levando em conta o projeto de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida, como posso ser mais útil às pessoas? Entende?
a revolução de mentalidade. Isso é conversão, queridos. Conversão é sim abrir os nossos lábios e admitir que Jesus é o Senhor do universo, e crer com o nosso coração que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, como não fez a nenhum outro, nem Maomé, nem Buda, nem nenhum outro grande líder. Conversão passa por essa afirmação, mas a conversão também precisa atingir um nível na nossa alma que transforma o nosso comportamento. E a gente então é libertado do sistema mundano que promete, mas redunda em morte. Há caminhos que para o homem prometem vida, mas que no final dão em morte. Isso é conversão, queridos. Quando eu escolho um serviço, não por aquilo que ele me paga, não pelas vantagens que ele me oferece, mas quando eu escolho um serviço em função da vontade de Deus para a minha vida, e em função de quantas pessoas eu vou beneficiar com aquilo que Deus me capacitou a fazer, eu estou rotacionando do mundo para a vontade de Deus. Quem aqui deseja viver uma vida de consagração a Deus, tem que necessariamente passar por isso. Isso é consagração. Isso é projeto de Deus em andamento nas nossas vidas. A sociedade americana está batendo cabeça, porque eles estão abandonando seus empregos, porque estão pagando muito pouco. E as pessoas já acham que nem todo trabalho é digno. Lembra de uma história iluminista que falava que o trabalho dignifica o homem? Está sendo francamente questionado agora nesse movimento anti-trabalho. As pessoas dizem, eu não sou preguiçoso, mas eu também tenho valor, e o meu valor não é $7 a hora. Então ela abandona o emprego dela, até porque ela está escoltada por um seguro-desemprego muito grande lá nos Estados Unidos. Vai acabar a pandemia, vai acabar o seguro-desemprego, e vamos ver quem continua com isso. Agora, um crente não seguia, alguém que ama a Deus, alguém que está na presença de Deus, não seguia por esse tipo de valores, porque ele não enxerga o salário sobretudo como uma questão de sustento, ele enxerga o salário sobretudo como uma oportunidade de amar, sobretudo como uma oportunidade de servir. Laura chega em casa com a unha feita, ela chega toda. Trabalho da Larissa. Trabalho. Meu sonho é o Bruno me dar uma oferta da Azul. Estou doido para voar pela Azul. É ele que bota os aviões no ar, bota para rodar, né? A gente podia fazer um encontro, de qualquer encontro, né? Em Porto Seguro, e o Bruno conseguir fretar uma aeronave para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Deus usar, né? Queridos, olha o que é lindo, as pessoas estão buscando salários que pagam mais, melhor. Os filhos de Deus estão procurando empregos com os quais eles vão poder servir mais e melhor. E o que tem de contraintuitivo nessas duas perguntas é que o mundo busca melhores salários, acreditando que com isso eles vão ter uma vida melhor. Agora presta atenção nisso. Uma coisa é o trabalho que eu trabalho para mim, é uma motivação. Agora, outra motivação é o trabalho que eu trabalho para melhorar a vida das pessoas ao meu redor. É outro nível de motivação. O que te motiva quando você vai ao trabalho? Vou concluir, tá bom, queridos? Põe na tela para nós aí, querida Edilene. Se você tem sua Bíblia aí, abre lá em Colossenses 3, 23, 24. Olha o que está escrito. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Está aqui também aqui. Se você quiser ler, pode ler. Vou dar um minuto para você abrir. Abre sua Bíblia. Colossenses 3, 23, 24.
Está gostando dessa história da Bíblia sobre o trabalho? É altamente desafiadora, não é? É linda, maravilhosa. Olha o que a Bíblia diz, ó. Tudo o que fizerem, tudo, não é só os ministérios dentro da igreja, amém? 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 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Eu quero ler esse versículo, você entendendo que você está indo para o seu trabalho, ou se você estiver aí desempregado, você que está escolhendo o trabalho. Tudo que vocês fizerem, Paulo está dizendo à igreja em Colossenses, façam de todo coração, como para o Senhor, e não como para os homens. E aqui eu incluo, entre os homens está você, que é homem, né? Se fosse hoje, teríamos uma linguagem inclusiva, né? Não para os homens e as mulheres, inclusive você mesmo. Você não precisa fazer para você mesmo, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo. Olha quando você está estudando, olha quando você está estudando, olha quando você está indo para o serviço, quando você está lá no RH, quando você está lá nos lugares, é a Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o juiz de toda a terra que vocês estão servindo. Amém, queridos? Amém. Vamos caminhar aqui para o encerramento. A ideia de trabalhar primordialmente para conseguir dinheiro e lazer está profundamente arraigada na nossa sociedade. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A ideia de trabalhar primordialmente para conseguir dinheiro, lazer, está profundamente arraigada na sociedade. Pensar diferente é extremamente difícil. Cara, então o meu trabalho não serve primordialmente para o meu sustento? Diz a Bíblia que não. Uau! Por isso Keller vai dizer que essa mentalidade, ela é revolucionária, e nós precisamos nos apropriar dessa maneira cristã de pensar. Isso é revolucionário, queridos. E ele vai dizer então que isso não passa a atribuir ao trabalho o nosso sustento, não passa de uma das heresias mais recorrentes da nossa sociedade. E às vezes aquilo que a gente dava como certo é algo frontalmente oposto, contraditório ao evangelho que nós dizemos que nós cremos e vivemos por ele. Quem está entendendo diz assim: eu creio. Crê mesmo, irmão, que considerar o trabalho primordialmente como fonte de trabalho, como fonte de sustento, é uma heresia. Que o trabalho nas mãos de Deus é uma oportunidade diuturna que nós temos de amar o próximo. Vou falar uma coisa para vocês: isso é difícil, isso é revolucionário, mas no fundo, nós sabemos disso. Eu vou te mostrar. Quem de nós se sentiria confortável em ser atendido por um médico que está mais interessado no dinheiro que ele vai conquistar da gente, da nossa consulta ou da nossa cirurgia, do que com a nossa cura, com o nosso bem-estar? Se a medicina for para ele primordialmente uma questão de sustento, a nossa saúde vai ser para ele a segunda coisa mais importante. Você se sentiria confortável de ser atendido por um médico desse? Sabe por quê? Porque o trabalho não deve visar primordialmente o nosso sustento. Quem aqui já não fez piada de advogado? Andréia, você conhece as piadas de advogado? Quem aqui já não fez piada de advogado? De advogado que aceita, a Laura está aí,
que aceita qualquer proposta, qualquer caso, porque o mais importante para ele é conseguir o dinheiro da profissão dele. O cara defende, ele cria teses, ele cria expedientes, não para que a justiça seja feita, mas para que o bolso dele se encha de dinheiro. Estava vendo a entrevista do Marcola, o Marcola está 15 anos preso e até hoje ele tem uma dezena de advogados. Quem que está pagando isso? Mas mais importante para um advogado desse é o dinheiro no bolso. Quantas piadinhas não merece um advogado desse? Sim ou não? A gente sabe no fundo que o trabalho não deve visar primordialmente o nosso dinheiro. Vou encerrar com o seguinte pensamento, queridos. Todos os dias na minha casa eu oro agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Quem faz isso? Jesus nos ensinou a orar, a pedir, né? Pai nosso, está no céu, dá-nos o pão nosso de cada dia. Pulei umas 2 frases, tá bom? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Presta atenção o que Deus tem que fazer para Ele abençoar você dessa forma. A Lara é minha testemunha. Não tem um dia que a gente vai comer que a gente não agradece a comida, ao pão e a comida em geral, como dádiva de Deus para a nossa família. E aí nós oramos: Pai, nós reconhecemos que essa fartura que o Senhor tem nos dado para nós comermos, almoçarmos, jantarmos, tomarmos café, é fruto da Tua graça, é fruto da Tua bondade. Quem crê nisso? Agora presta atenção, o que Deus fez para Ele abençoar você? Em primeiro lugar, Deus usou o fabricante da farinha para Ele botar em curso a fabricação da farinha. Sim ou não? Deus usou o fabricante do saquinho da farinha para você poder pegar a farinha lá no saco da farinha. Deus usou o vendedor da farinha. Cadê o Hudson? O Hudson vende 2.000 itens, gente. Tudo que você quiser comprar na vida, se o Hudson não vender, ele sabe onde vende, né, Hudson? Deus usou o vendedor da farinha. Deus usou o chapa que carregou a farinha, que estava lá no chão, para pôr no caminhão. E depois para descarregar o caminhão, para pôr lá no mercado. Deus usou o motorista que transportou a farinha. Deus usou aquele que plantou o trigo. Deus usou aquele que regou a plantação de trigo. Deus usou aquele que estudou qual semente ele tinha que plantar. Deus usou aquele que fez a análise do solo e comprou o fertilizante correto para corrigir aquele solo. Deus usou aquele que modelou o pão com a mão e pôs na assadeira para pôr no forno. Deus usou a pessoa que viu que o pão estava bom no forno e tirou o pão do forno. Deus usou a pessoa que fez o forno. Deus usou a pessoa que consertou o forno quando ele estragou. E aí, você entendeu? A cadeia que Deus teve que mover para abençoar a sua casa e a sua família, com um dos pedidos mais triviais que nós fazemos cotidianamente, e rendemos a Deus toda a graça, todo o louvor, porque Ele, glória a Deus, tem dado para nós o pão de cada dia. Com isso eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que se faltar um desse trabalho, o pão não chega. Com isso eu quero dizer que Deus chama cada cristão, cada cristã para desempenhar um trabalho, para que outras pessoas colham os frutos. Amém, igreja? Amém. Deus trabalha por intermédio do trabalho de cada um dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. E aqui eu quero que você aprenda, nós estamos encerrando, que você ligue
o seu trabalho, a sua segunda, a sua terça, a sua hora extra, liga o seu trabalho a tudo que você está aprendendo a respeito de Deus, a tudo que você aprende aqui aos domingos, a tudo que você aprende ouvindo vídeos edificantes, lendo a palavra de Deus, no seu relacionamento de intimidade com Deus, em que Deus vai se revelando para você, toda a bondade dEle, todo o poder dEle, todo o propósito dEle para a sua vida. Você vai ligar isto, o seu chamado ao seu envio, e a sua segunda a sexta-feira, sábado, domingo, você vai se colocar a serviço de Deus para amar o próximo. Amém, igreja? Amém. Vou fazer uma pergunta para nós orarmos. Se você tiver a opção de escolher entre um trabalho que beneficia mais pessoas e um trabalho que te oferece melhor salário, para que lado você vai? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Clamemos a Deus. Se você tiver a opção de escolher entre um trabalho que vai te oferecer um melhor salário e um que beneficia mais pessoas, para que lado você vai? Senhor Deus, grande é o teu nome, grande é o teu poder. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Obrigado porque talvez alguns de nós, ou muitos de nós, nunca tivemos a oportunidade de sermos despertados para entender o nosso trabalho como uma vocação, como a reação a um chamado poderoso do Senhor. E eu te imploro, Pai, a começar da minha vida, capacita os meus irmãos, Pai, a entendermos o nosso trabalho, não em termos simploriamente de dinheiro e de sustento, mas a emprestarmos ao nosso trabalho o privilégio de frutificarmos para a glória do teu nome. E isso não depende se a função ela é glorificada pela nossa sociedade. Isso não depende se eu sou atendente ou se eu sou um médico, mas depende da maneira com que eu vou tratar as pessoas que a mim se acheguem. Em nome de Jesus, Papai, nós imploramos, capacita-nos a atribuir o nosso trabalho, a capacidade de servirmos as pessoas ao nosso redor. Quando estivermos atendendo, quando estivermos conversando, negociando, servindo, fornecendo, dirigindo, administrando, que nós entendamos que nós estamos ali por um chamado, que nós estamos ali porque o Senhor é o nosso Rei, e importa que a glória do Senhor brilhe, importa que nós sejamos sal nesse mundo e luz nessa terra.
E nós assumimos essa aliança com o Senhor nessa noite, de darmos ao Senhor a liberdade de nos conduzir pelos teus caminhos. Se o mundo enxerga o trabalho na esfera da autonomia, da busca pela comodidade, pelo conforto, nós passaremos a enxergar o trabalho como uma oportunidade de servir, como uma oportunidade de amar, ainda que esse amor seja sacrificial, ainda que esse amor seja como a azeitona produzindo azeite, tendo que ser esmagado, ainda que isso nos custe, ainda que isso custe parte do nosso conforto, ainda que isso nos custe estabilidade, da maneira com que o mundo enxerga, porque nós sabemos que estáveis nós seremos verdadeiramente quando estivermos alicerçados na vontade do Senhor. Ajuda, Pai, a cada um dos meus irmãos e irmãs a colocarem o trabalho dentro do projeto do Senhor para as nossas vidas, dentro do propósito do Senhor para as nossas vidas. Que a nossa identidade não seja determinada pelo trabalho que nós conquistamos, que a nossa identidade seja determinada pela nossa filiação ao Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é quem nos chama, e se nós formos chamados para fazer o que nós tivemos que fazer, nós faremos em nome de Jesus e não em nosso próprio nome. E a igreja diz amém. Amém, igreja?